Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus pro teu coração, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, para a honra e a glória e o louvor do nome do nosso Deus, né? Estamos aqui para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento diário, é o nosso sustento, né, de todos os dias. Por isso, precisamos a cada dia, a cada manhã, nos alimentar e nos fortalecer da sua palavra. Por isso, né, eu convido a você, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra do Senhor. Vamos orar, vamos convidar esse Deus para estar aqui conosco, para fazer parte, né, dessa manhã de hoje aqui na nossa vida. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos, Senhor, aqui nas tuas mãos, Pai, porque somos completamente dependentes do Senhor, Deus, porque precisamos, Pai, de Ti a cada dia, a cada manhã, Senhor. Por isso, Senhor, fica conosco, Pai. Restaura a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo físico, Senhor. Nos dá vitória, Senhor. Faz o Teu querer, a Tua vontade, Deus, nesse dia de hoje nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos manter de pé a cada dia, Senhor. Faça tão somente, Deus, a Tua vontade. Por isso, Deus, eu oro, entrego tudo nas Tuas mãos, cada vida, cada alma, Senhor, que vai estar se alimentando dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha sustentar e fortalecer. Assim, Deus, eu oro e entrego nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel em todo o tempo, né? A palavra dele diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntou, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequeneza da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expile, senão por meio de oração e de jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra poderosa, né? Essa passagem foi quando Jesus desceu, né, do monte da transfiguração, né, com Pedro, Tiago e João. Quando eles chegaram, né, esse pai veio correndo, né, e prostrou aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, que Jesus, né, libertasse o seu filho, né, que era lunático, estava possesso de um espírito imundo, né, que muitas das vezes jogava ele na água, outras das vezes jogava no fogo, e aquele pai já não aguentava mais. E ele veio diretamente ao Senhor, e ele faz uma observação aqui, né? Ele diz, eu apresentei aos teus discípulos, e eles não puderam curar. E naquele momento ali, Jesus expressa, né, um descontentamento com aquela situação, por ver que os discípulos não puderam expulsar, né, aquele demônio que estava naquele jovem. Jesus exclama, né, claramente, né, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês sofrerá? E manda que trouxesse aquele menino, né? E naquele exato momento, Jesus expulsa o demônio daquele menino, aí os discípulos se aproximam de Jesus em particular e perguntam por que eles não puderam expulsar. E Jesus, né, dá a resposta para eles, por que eles não pôde expulsar o demônio daquele jovem. Porque faltou fé. Jesus disse, por conta da pequeneza da vossa fé, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por conta da falta de fé, né? Os discípulos não pôde expulsar aquele espírito maligno, porque faltou fé para eles usar da autoridade que Jesus já havia dado a eles. Jesus já havia dado autoridade lá no capítulo 10, né, quando Jesus separou os 12, né, apóstolos, os 12 discípulos e enviou. Né? E Jesus deu autoridade para que eles fossem, expulsassem demônios, curassem enfermos, né, ressuscitassem mortos e pregassem o evangelho. Então faltou fé, né, faltou fé aqui nessa ocasião para que eles expulsassem o demônio desse jovem. Aí Jesus disse, né, mas esta castra, né, só sai, não se expile, né, senão por meio de jejum e oração. O que Jesus disse, né? Mas essas castas não se expile por meio de jejum e oração, senão por meio de jejum e oração, porque o jejum e a oração é o fortalecimento da vida espiritual. O jejum e a oração é o que nos mantém ligado com Deus, é a comunhão com Deus, é o que nós vamos receber de Cristo, aleluia, né? O jejum e a oração vai nos dar o que? O fortalecimento, a capacidade para estarmos revestidos espiritualmente, né? Para exercer a obra do Senhor. Então, hoje, essa palavra ela me chamou a atenção, quando Jesus explica aqui para os discípulos por que eles não puderam expulsar aquele demônio, por falta de fé. A fé, ela é a base, ela é a chave da nossa vida, né? A fé, ela é a chave, né, mestre, que abre qualquer porta. A fé, ela é essencial na nossa vida para tudo. Ela tem que estar presente em tudo. Se não tiver fé, né, a Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como também a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé, ela é essencial para tudo na nossa vida. A fé, ela tem que estar lado a lado conosco, caminhar juntos de mão dadas. Precisamos de caminhar de mão dadas com a fé, porque sem fé nós não podemos fazer nada, porque a fé é a ferramenta, né, que nos dá acesso, aleluia, às coisas espirituais. Glória a Deus, é a fé, essa ferramenta que nos dá acesso às coisas espirituais, que vai que nós iremos acessar, né? O mundo espiritual é por conta da nossa fé. Então nós precisamos ter fé para tudo. Então aqui está o motivo. Então é para mim e para você parar e refletir a nossa vida como está diante do Senhor, né? Por isso que quando Jesus foi, né? Quando Jairo vem até Jesus, clamando que a filha dele estava doente em sua casa, né? Quando Jesus vai com Jairo para a casa dele, no meio do caminho, né, vieram alguns da casa de Jairo, né, e disse para ele: não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz, né, creia somente. E eles prosseguem, né, na caminhada até chegar na casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, né, está aquela multidão chorando, né, e Jesus pergunta: por que o alvoroço? A menina apenas dorme, né? E naquele momento que foi que fizeram rir de Jesus. Mas Jesus fez o quê? Tomou pela mão o pai e a mãe da menina e os discípulos que foram com ele e entrou para dentro da casa e fechou a porta. Por conta de quê? Da falta de fé daquele povo, por conta da incredulidade daquele povo. Porque sem fé não tem como a gente ver o agir de Deus, o operar de Deus. Sem fé não tem como a gente ver as maravilhas, os prodígios de Deus se manifestam na nossa vida. Então foi por conta disso, falta de fé nos discípulos, naquele momento que eles não puderam expulsar aquele demônio, porque Jesus já havia dado autoridade para eles, eles tinham autoridade, mas por falta de fé naquele momento, eles não puderam, né, exercer aquela missão. E Jesus claramente expressou aqui, né, o seu descontentamento com aquela situação, e que isso sirva de exemplo para a minha vida e para a tua vida, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não podemos fazer nada. A fé, né, é o acesso a tudo na nossa vida. O mundo espiritual, ele é acessado através da nossa fé. Sem fé, não tem como nós acessar nada. Então, nós precisamos ter fé a cada dia para que nós possamos ver, né, o que Deus faz, nós ver o agir do Senhor na nossa vida, para que nós possamos usar da autoridade que o Senhor já nos deu para tudo. Precisamos de fé. Então, que hoje seja uma palavra, né, que na minha vida e na tua vida não venha faltar fé. Porque se faltar fé, faltou tudo.
sem fé não tem como a gente ter uma vida diante do Senhor. É preciso ter fé para estar de pé diante de Deus. Então essa palavra que eu deixo hoje para a nossa vida, para o nosso entendimento, né? Que nós precisamos ter fé. Então vamos ter fé, porque a fé, né, é o acesso ao mundo espiritual. A fé é o acesso que nós temos diretamente com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então deixa essa palavra hoje para o teu coração, para a tua vida. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus.